Diretoria do Vitória acerta a chegada do zagueiro Edu, ex-Goiás, Atlético Paranaense e Cruzeiro para a composição do seu elenco. No vídeo de hoje, eu como torcedor do Verdão, quero trazer os detalhes sobre esse jogador. Será que é um cara que tem potencial para ser titular no Vitória? Como foram as suas últimas atuações pelo Goiás, tanto nessa temporada, quanto também em 2023, onde ele teve ali uma pequena experiência na primeira divisão, a minha preocupação com o rumo das contratações do Vitória neste presente momento, e falar também sobre a saída do Reinaldo, o zagueirão canhoto, que acaba agora retornando para o Goiás, um nome que para mim poderia ser utilizável ainda dentro desse elenco do Campeonato Brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal, ativar as notificações, ajudar a gente a chegar nesta marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube do Black Card, que é a nossa próxima meta, e também fazer a sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia, o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa nova contratação do Vitória para a sequência do Campeonato Brasileiro, que é o zagueiro Edu. Nessa informação confirmada também pela Rádio Sociedade, pelo Globo Esporte, esta meio que troca entre Goiás e Vitória pelo zagueiro Edu e também o Reinaldo. Não é necessariamente uma troca, já que o Reinaldo pertence ainda ao Coritiba, estava só emprestado ao Leão, e o Edu pertence de fato ao Goiás. Eu vi algumas informações falando que ele ainda era do Atlético Paranaense, isso não é verdade, tá? Ele já rescindiu o seu contrato no ano passado, lá no Furacão, e fechou em definitivo com o Goiás para esse ano. Acho uma contratação assim, meio, sendo bem sincero com vocês, meio sem pé nem cabeça do Vitória, tá? Para a sequência do Campeonato Brasileiro. Não que o Edu seja o pior zagueiro que já passou pelo Goiás, mas eu acho o Edu, inclusive, tecnicamente, inferior ao Ian Souto. Então, como que um jogador desse que não estava nem ganhando espaço no Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, só ficou no banco de reservas em 3 jogos nesta competição, não jogou nenhuma vez, vai ser um jogador utilizável, titular pelo Vitória no Campeonato Brasileiro. Então, assim, uma contratação que eu reprovo 100% esta chegada. Tudo bem que é para a composição do elenco, acho até que o Edu pode sim evoluir na sequência do ano. Vou até falar sobre o Campeonato Goiano que ele fez pelo Goiás, que foi sim bom, tá? A gente tem que ser honesto também. Não é porque eu não acho que o Edu tem que ser um jogador titular no Goiás, muito menos no Vitória, nesse ano de Série A, que ele não já tem apresentado, bons jogos, boas atuações. Isso já aconteceu. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Edu nesse Campeonato Goiano. Inclusive, ele vinha jogando mais no lado esquerdo do gramado. Era uma zaga formada com o Edu e também com o Ian Souto. O Goiás, que economizou e muito no Campeonato Goiano desse ano, fez um time assim horroroso no estadual, tanto é que foi eliminado nas quartas de finais e deixou as principais contratações somente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Edu ele foi titular naquele período e foi sim uma zaga eficiente do Goiás, sofreu pouquíssimos gols no Goianão, mas convenhamos, na disputa do Campeonato Estadual. Nos jogos mais difíceis, ele contra o Atlético, contra o Vila Nova, também na primeira fase não sofreu gols, mas não vinha jogando, a última atuação dele aconteceu inclusive contra o Vila Nova na Copa Verde, foi titular nos 2 jogos, o último deles no dia 24 de março. Então o Edu, que é um zagueiro que, se fosse para a gente mencionar as principais características, é um zagueiro alto, forte fisicamente, até nesse campeonato goiano teve sim um bom posicionamento ali dentro da grande área, principalmente para cortes no jogo aéreo, um jogador que se destacou muito nesse quesito, mas pegando em termos de maior dificuldade no campeonato, por exemplo, brasileiro do ano passado, ele até fez 2 jogos como titular na reta final, foram 9 partidas só do Edu no Campeonato Brasileiro, 2 contra o América e o Fortaleza, já com o Goiás rebaixado nas últimas rodadas, até que não foi mal não comprometeu. Contra o Palmeiras entrou faltando 3 minutos, um jogo que o Goiás estava empatando, e entregou um gol no finalzinho, um corte muito mal feito para o meio da grande área. Então, um zagueiro assim que já prejudicou o Goiás em alguns momentos, já ajudou em outros, como igual eu falei, nesse campeonato goiano desse ano, mas em termos de rendimento, o jogo que ele fez, por exemplo, no ano passado, ele começa muito mal o campeonato goiano, lembra assim também de alguns jogos onde não era um zagueiro confiável, na Copa Verde também foi expulso contra o Brasiliense, nos jogos que participou, ele comprometeu contra o Flamengo também, fez um pênalti lá no Maracanã, contra o Palmeiras também entregou aquele gol, na Sul-Americana foi titular em 2 jogos, no primeiro tempo, foi substituído contra o Universitário do Peru e o Santa Fé da Colômbia, fez partidas razoáveis. Então, num nível de enfrentamento mais baixo, Sul-Americana, Série B, Campeonato Goiano, até que foi bem, mas em Série A de Campeonato Brasileiro,
não deu conta pelo Goiás, tá? Essa é a verdade em relação à passagem do Edu pelo Goiás. Pode sim evoluir, é um zagueiro jovem, como eu falei, ele tem até algumas características interessantes, pode jogar ali pelo lado esquerdo também, na saída de bola não é um zagueiro extremamente técnico, mas também não é aquele zagueiro durão, né? Até melhor do que, por exemplo, o Reinaldo, em construção ali, saindo de trás, mas não é um cara que eu vejo assim para chegar e ser titular, em hipótese alguma, nesse elenco do Vitória. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você pensa a respeito do Edu, jogador revelado pelo Cruzeiro, passa também no Atlético Paranaense, um rápido empréstimo ao Remo no finalzinho de 2021, está no Goiás desde a temporada passada, né? Somou aí no geral pelo Verdão 35 jogos. Para você apostar nesse próximo jogo do Vitória é com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link você encontra logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. E lá todas as partidas do Vitória nessa Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive o próximo jogo contra o Palmeiras. Vitória do Leão fora de casa com uma cotação altíssima, pagando 8,80 a cada real apostado. Um empate nesse compromisso também a 4,80 e vitória do Palmeiras em casa 1,30. Vitória do Fortaleza contra o São Paulo pagando 2,26, do Botafogo contra o Cruzeiro 1,86 e vitória do Flamengo contra o Atlético Goianiense a 1,34. Essas e todas as outras odds nos jogos da Série A, Série B, Série C, o retorno do futebol internacional, você encontra na Esportiva VIP, logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, e no valor do seu primeiro depósito, você ganha inclusive 100% de bônus até R$600. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre a saída do zagueiro Reinaldo. Esta outra informação também confirmada na última terça-feira, o jogador irá retornar para o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, o Reinaldo não é o zagueiro, até falei isso, né, se vocês lembrarem aqui do vídeo que eu falei sobre o Reinaldo, não é o zagueiro mais técnico do mundo, mas para a composição do elenco, na Série A, pode até ajudar, né, ali pelo lado esquerdo, vinha sendo um reserva do Camutanga nesta Série A. Fato é que ele não jogou bem contra o Grêmio, né, a última atuação, contra o Red Bull Bragantino também uma atuação razoável, foi titular contra o Vasco também, mas eu não dispensaria o Reinaldo, sou sincero aqui com vocês, pode deixar a sua opinião também sobre o jogador, acho que como o Vitória não tem mais nenhum outro zagueiro canhoto no time, o Reinaldo poderia ajudar na composição. Chega aí o Edu e o Neres, que na minha opinião não são melhores do que o Reinaldo, tá? Não é. O Neres faz outra função ali pelo lado direito, um zagueiro mais experiente. Mas o Reinaldo eu manteria no elenco, tá? Sendo bem sincero, não faria esta devolução para o Coritiba. Agora, o zagueiro do Vitória indo para o Goiás, um do Goiás indo para o Vitória. Fato é que as contratações do Leão até aqui, na minha opinião, deixa assim a desejar, tá? Não vou mentir aqui para vocês não, eu esperava um pouquinho mais, eu entendo a dificuldade tanto do Vitória, tá? A gente não pode tapar o sol com a peneira. O Vitória é sim um clube importante do futebol brasileiro, é uma das camisas mais pesadas do país, só que o momento financeiro do Vitória não é dos melhores, né? Óbvio que é muito melhor do que 2022, que estava na Série C do Campeonato Brasileiro, mas ainda é o primeiro ano do Vitória na elite. É normal ter dificuldade financeira. No meu entendimento, a diretoria erra e muito ao fazer duas movimentações. A primeira, aquele mundo de jogador chegando no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, então inflou demais o elenco e o Vitória contratou jogadores caros sem rendimento recente, como por exemplo o Luiz Adriano, quem mais? O Jean Mota, né, uma contratação nesse sentido, Rapaz, fugiu o nome da cabeça aqui agora, né? O Vitória contratou aí outro, o Luiz Adriano, né? Outro jogador ganhando R$400 mil, gente, pelo amor de Deus, tá? Não tem lógica, não tem lógica você apostar tanto em jovens jogadores e ao mesmo tempo contratar medalhões que já não tinha jogado muita coisa nos últimos anos. Tem o Christian Zapata também, o Luan, então nesse sentido o Vitória apostou demais para uma Série A de Campeonato Brasileiro e fez movimentações caras, né, como a chegada, por exemplo, do Janderson, teve compensação financeira pelo Daniel Júnior, pelo Leonardo, jogadores jovens, que é normal oscilar nesse primeiro ano de Série A do Campeonato Brasileiro. Então acho que o Vitória, nesse sentido, ele acabou, sucumbindo, né, não faz sentido. As movimentações, as contratações até agora, sendo sincero com vocês, não acho que vá mudar a cara do Vitória para o Campeonato Brasileiro, né? Dá mais opções para o Thiago Carpini, isso é bom. Mas se o Vitória não ir no mercado ainda e contratar pelo menos mais um centroavante bom de bola, experiente, jogador caro, mais um ponta direita e mais um lateral, eu acho muito difícil o Vitória conseguir fazer um bom Campeonato Brasileiro. Pode escapar do rebaixamento? Óbvio que pode. O Vitória já conseguiu ganhar alguns jogos, por exemplo, nessa Série A,
vai ter que ser aquela coisa muito na garra, né? Na guerra mesmo de cada uma das partidas, o apoio do torcedor. Mas sendo bem sincero, pelo que o Vitória já gastou nessa temporada, eu esperava um pouquinho mais, tá? Eu esperava um pouquinho mais de contratações mais inteligentes da diretoria até aqui. Pode deixar a sua opinião também, como você montaria esse elenco para a sequência do ano. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Tem o meu canal do Goiás também, ele chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você conferir também. E o nosso apoiador aqui do canal, a Esportiva VIP, para você começar a apostar a partir de R$1 via Pix sem burocracia, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!